Os meus alunos estão estudando só temas do Espírito Santo. Ô, Jota, no nosso primeiro episódio, a gente abordou baterias de termoacumulação. Né? Onde o foco que o engenheiro Hugo Marques aqui apresentou seria a substituição de caldeiras pelas baterias como trocadores de calor, como conversores de calor ali, né? Acumuladores e conversores. E obviamente, você fazer toda uma reengenharia no processo da indústria, principalmente da agroindústria, né? Abatedouros, avicultura, frigoríficos, no sentido de aproveitar ali o tratamento de efluentes para geração de biogás, o biogás usar na queima para gerar calor para o termoacumulador. Então, dentro dessa sistemática aí, eu acho que está bem alinhado com essa política de descarbonização do Estado. Agora, todas essas são iniciativas do mercado privado, né? Existe alguma coisa estatal que está sendo fomentado, alguma iniciativa que vem aí a incentivar esse tipo de ação por parte da indústria local? Estatal, que você está falando, não estadual, né? Estatal. Outro dia teve um italiano aqui falando de bateria de Carnot, né? Para acumular. E ele falou assim, a política tem que escutar as universidades para adotar política. Eu até brinquei com ele, não, no Brasil não é assim, a gente não é escutado para nada. Isso é verdade, é lamentável, mas voltando um pouco lá no tema que vocês estavam falando vocês falaram com o Hugo também no podcast, esse problema da intermitência, que são dois problemas, a intermitência e a falta de máquina síncrona. São duas coisas. Porque fotovoltaico... a inércia do sistema, a inércia e a intermitência. Isso. A gente costuma combinar o termo, né? Porque é a máquina síncrona, que é a inércia. A inércia mecânica, né? De giro, da rotação. E por causa disso, mesmo que fotovoltaico e eólico não fosse intermitente, teria problema, por causa de falta de inércia. Inclusive, na Espanha, recentemente... Né, teve um blackout lá que foi causado, a princípio, por uma falha no fotovoltaico, né? Excesso de solar fotovoltaica e eólica no sistema. Eles estavam com mais de 60% de geração solar no momento. 58%. Um aluno me perguntou, então quanto é que é o máximo? Eu falei, eu sei que no ano passado, no mesmo dia, mesma hora, jogaram 53% disso e foi tranquilo. Então está entre 53% e 58%. Aí a gente precisa resolver isso. Eu já conversei outra vez com o Carlos, ele discorda. Para mim, tem tudo a ver com acumulação. A gente deveria começar a apostar em CSP. Por quê? CSP é máquina síncrona, ele já vem casado com termoacumulação, que é o que o Hugo falou no podcast. O que é? Você tem espelhos, você concentra, de dia você gera, usando aquele ciclo a vapor que ele mostrou, o mesmo ciclo. O CSP é o Concentrated Solar Panel. Isso, solar térmica, se chama CSP, se chama solar térmica e se chama heliotérmica. Significa exatamente a mesma coisa. É aproveitar o calor do sol, porque o fotovoltaico converte a luz do sol. São coisas diferentes. É o efeito fotoelétrico, né? E o outro trabalha com raios com calor infravermelhos. O calor concentrado. Recebe no espelho, concentra num ponto ou numa linha, você vai produzir um fluido quente, que é a fonte quente. Você não precisa queimar combustível, porque você já vai ter esse vapor gerado e pode ser uma mesma máquina a vapor. Isso, ele já vem com o casamento do que ele falou. O tanque, de dia, você projeta o campo solar, que a gente fala, para gerar energia mais que suficiente para gerar eletricidade, e você vai acumulando. Tem 2 tanques, sais fundidos, você tira de um tanque, coloca no outro, que é o tanque quente. À noite, ou quando não tem sol, você começa a passar no sentido contrário e gerando agora o calor para gerar eletricidade. Já vem casado isso. Ô, Jota, e a máquina síncrona. Mas eu gosto da solução do CSP com a bateria de termoacumuladora para geração de energia elétrica a partir de fonte térmica, né? com
com a turbina a vapor. Ou a gás também. Porém, até onde eu estudei essa tecnologia, quando se fala de solar, você tem a fotovoltaica, que é o efeito fotoelétrico, e você tem a CSP, que é o efeito, vamos dizer assim, puramente térmico, né? O raio infravermelho concentrado. O grande problema é que o CSP ele é muito mais sensível, a eficiência dele é muito mais sensível à radiação solar direta do que o fotovoltaico. Ambos sofrem, né, quando você tem uma alta nebulosidade, mas o CSP sofre muito mais. Por isso que aonde você vai olhar no mundo que a tecnologia do CSP ela tem vingado são áreas desérticas. Você tem lá na China aquele deserto de Gobi, né? Você tem norte da África, lá próximo do Saara. Isso. Então, eu não descarto nenhuma tecnologia, né? A gente já teve essa discussão várias vezes. Isso. Eu não descarto as tecnologias. O que eu acho é o seguinte, que cada tecnologia tem o seu propósito e tem o seu local de viabilidade. Como o Brasil é um país, você pega aqui, por exemplo, o estado do Espírito Santo. Nós temos aqui um grau de umidade média em torno de 80%. Então, o nível de nebulosidade no estado do Espírito Santo praticamente torna o estado impróprio para uma exploração da tecnologia de CSP. Tá, me dá 4 minutinhos para eu tentar ainda te convencer do contrário. Mesmo com a sensibilidade, que é verdade, que você falou, mas você sabe fotovoltaico quanto é que é a eficiência? 17,20, né? Por Não, cento. Em torno. Pouco mais, hoje está chegando a 22. Isso aí. Eles não são concorrentes para pequena capacidade. Pequena capacidade, 1 megawatt, fotovoltaico. Não tem... no seu telhado, na sua casa, fotovoltaico. Estou falando essa expansão. A gente quer aproveitar de forma eficiente e eficaz o nosso potencial solar, a gente tem que explorar CSP ou solar térmica. Por quê? Você chega... A partir de 30 megawatts, que eu estou falando assim, você chega à eficiência o dobro da fotovoltaica, 40 e tantos %. Dependendo, se você usar ciclo combinado, vai para mais. Pode bater 50. CSP, você está comprando CSP com a fotovoltaica. Isso. Em plantas maiores, em torno de 30 megawatts. Para grande capacidade. Em torno de 40%. Então, mas isso... 40 a 50%. Mas quanto isso... maior a capacidade. Enquanto fotovoltaico, como é que você constrói uma planta grande fotovoltaica? São mais placas. A eficiência é a mesma, concorda? Então, não muda. Esse aqui, para grande capacidade, você vai ter dobro ou quase o triplo de eficiência. Mesmo que sofrer algum problema de eficiência, tem um de 50 ou de 20, mesmo que caia para 40, ainda é o dobro. Segundo ponto, eu pedi 4 minutos. É porque a gente já discutiu isso várias vezes. Segundo ponto, realmente é uma tecnologia que eu não recomendo para Cabo Verde. Ilhas pequenas. Agora, o Brasil, sim. Por exemplo, o norte da África está investindo nisso. Ele já vem com máquina síncrona. Ponto 3. Ele pode ser hibridizado com biocombustível. Em vez de acumular aí de dia solar, à noite você toca com biomassa, por exemplo, ou outro biocombustível. Aí, custo. Tudo bem, é caro. Embora eu já te mandei um gráfico mostrando que a curva de custo está na região de custo de investimento em termoelétricas convencionais. Carvão está na mesma faixa de custo. Fotovoltaica e eólica onshore está um pouquinho mais barato. Mas tudo isso vem com incentivo. Mas vamos lá, 4º ponto agora. Se você já tem uma planta a biomassa, já tem uma planta biomassa, já tem a caldeira, tem as turbinas, tem tudo. Você precisa só investir no campo solar. Não, pega uma sucrocoleira, papel celulose. Você já tem tudo lá. As turbinas, gerador, conectado com a rede, condensador, as bombas. O que você precisa é mudar essa geração de vapor. Aí você vai investir só no campo solar. Um exemplo. Tá? Mas se eu tenho uma sucrocoleira, eu uso o bagaço de cana para produzir vapor e eventualmente gerar energia. E o bagaço de cana, ele acaba que é um resto do processo que precisa ser dado uma destinação para ele. Né? Já no caso se eu troco isso pela CSP,
eu vou ter um problema que é o que eu vou fazer com esse bagaço de cana. Me dá também dois minutos aí. Eu falo, eu tenho um aluno trabalhando com o problema da siderúrgica, um aluno trabalhando com isso. Então, os meus alunos de doutorado, são 6 hoje, todos estão trabalhando com esses problemas aqui. Qualquer assunto que você tocar aqui, a gente está estudando, tá? Então, vamos lá. Esse negócio de repotenciação, uso de biomassa hibridizado com concentração solar. Primeiro, uma coisa que eu estou falando, a sucroalcooleira, papel celulose aqui no estado estão ainda com a cabeça dos anos 90 de São Paulo. Por exemplo, lá em São Paulo, a sucroalcooleira, tudo isso que você falou é verdade, mas o que eles faziam? Trabalhava só, você esqueceu de um detalhe, tem safra e entre safra. E como é que funcionavam? Funcionavam assim, durante a safra tem cana e produzindo álcool, açúcar e eletricidade, com pouco excedente para a rede. Melhoraram o processo, repotenciaram, aí sobra bagaço. Colocaram ciclo fechado, turbina de condensação. Extrai para o processo. E aí, quando não tem cana, eles ficam trabalhando com termoelétrica. Trabalham o ano inteiro. Mas queimando o quê? O bagaço que sobra, porque aumentou a eficiência. Sim. Aí sobra bagaço na entre safra. Eles não param. Ficavam entre safra parados. Sim. E aí? Então, o que eu estou te falando? Se você colocar CSP, você pode gerar mais energia elétrica e você vai operar durante o ano inteiro. Não só